Pessoal, vamos lá. Diante dos últimos treinamentos que a gente tem feito e revisando o último de produto, que foi o da Smile, eu identifiquei um ponto aqui que é importante eu passar para vocês. O que acontece? É importante que vocês estudem novamente a aula 4 e a aula 5, ok? Então veja, a aula 4 ela fala dos produtos e a aula 5 ela vai falar do perfil, como que você traça o perfil para fazer a cotação. Nesses últimos dados, nas negociações que vocês estão tendo agora, as principais dúvidas é identificar as entidades pelas quais vocês escolham as tabelas. Então, diante disso, eu resolvi gravar esse tutorial, tá bom? Então, veja só, como que eu identifico, já que eu tracei o perfil do cliente, como que eu identifico qual tabela eu vou usar? Se ele é servidor, mas qual o nome dessa entidade? É SASP, BEA, SPB? Então vocês vão aqui, vocês vão entrar no grupo, lá no grupo nosso, que é o Equipe Águia, né? Grupo Conexão Águia. Então você vai aqui, você vai na descrição. Quando você for na descrição, tá aqui o link do Drive. Esse Drive tem todas as tabelas que a gente comercializa, tanto de operadora PME, operadora pessoa física, que é o Medicênio, quanto coletivo por adesão, que é através das administradoras. Então veja só, você clicando aqui no link, então automaticamente ele já abre uma janela onde a gente consegue ter acesso a todas as tabelas, tá vendo aí, tabelas de dental, tabelas empresariais A1000, empresarial Bradesco, empresarial CNU, que é Unimed, CNU, Sul América, S1, tá? Quality empresarial, e eu encontro as tabelas das administradoras, que vamos procurar aqui, por exemplo, Qualicorp, que é a mais vendida, né? Se eu pegar aqui e clicar em Qualicorp, dá 2 cliques nela, eu vou entrar aqui, Então, eu vou procurar a operadora. Aqui eu vejo, eu já estou dentro da Qualicorp, eu vejo quais as operadoras que a Qualicorp vende, que é o que? Bradesco, A1000, CNU, Sul América e Vitalis. Se eu estiver cotando a A1000, então eu clico aqui na A1000, dou 2 cliques nela, e aqui eu vou ter acesso às tabelas da A1000 na Qualicorp. Aí ele me disponibiliza Goiás e Distrito Federal. Então, se eu for aqui em Distrito Federal, eu vou ter acesso às tabelas do Distrito Federal. Aí eu vou perceber que eu tenho tabela, 1, 2, 3, 4, e tem os guias, porque a linha de produto da A1000 dentro da Qualicorp tem a linha Premium e a linha Supremo. Uma delas vai ser mais barato que a outra, e o que vai diferenciar vai ser a profissão, a elegibilidade da pessoa. Então, se eu clicar nessa aqui primeiro, depois eu posso clicar no outro guia, né? Aí você faz isso aqui, quando você começa a descer, entidades e os públicos. Abracem, o que é Abracem? Tá vendo? Profissionais liberais, tá certo? Então, para profissionais liberais na A1000 pela Qualicorp, então eu vou lá no cotador, estou explicando tudo isso aqui para você identificar lá no cotador. Lá no cotador só tem um nome assim, Abracem, ou ASMPF, que é para servidor público, ou FEComércio, que aí você vai ver aqui, quem são essas pessoas, né? Sindicom, e assim por diante. Se eu voltar lá, aí eu vou no outro guia, por exemplo, aqui, dou 2 cliques aqui, eu também vou ver as entidades da tabela Supremo. Praticamente repete, mas tem algumas que é diferente. A JUF, quem são os AJUFs? É juiz federal. Você fechar um plano para um juiz, então vai ter esse nome lá no cotador, a JUF. CAA, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, então são os advogados e estagiários. E aqui fala qual a documentação que tem que ter. Por exemplo, você fechou para um advogado do Distrito Federal. Primeiro que a OAB dele tem que ser DF, né? Você vai pegar a cópia e vai filiar ele, lá no cotador vai aparecer CAA. Então você vai fazer uma cotação da A1000 para um advogado pela Qualicorp,
Então, o que vai acontecer? Você vai fazer por essa entidade, tá bom? E assim por diante. Se eu voltar lá e fazer isso aqui, ó, vou voltar aqui uma e vou agora na Alquer, entendeu? Voltei mais uma, tá aqui dentro do Qualicorp ainda. Eu vou abrir a Alquer, ó, administradora Alquer. Aí também tem a Fix e tem as outras, né? Todas elas a gente vende, mas essas são aqui as mais vende. Alquer. Se eu entrar na Alquer, 2 cliques, eu vou ter acesso aqui às tabelas, os planos que são vendidos pela Alquer. Se eu for lá na A1000 para pegar o mesmo raciocínio, então essa tabela A1000 é vendido pela Alquer, aquela outra é vendido pela Qualicorp. Então eu tenho as tabelas aqui, tá certo? Ó, profissões que podem entrar, né? Se eu abrir uma tabela aqui, aí eu vou fuçando, vocês tiram um tempinho e dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar essa tabela aqui, no material, ó, logo no início, eu vejo aqui, ó, por exemplo, pela Alquer A1000, essa tabela aqui eu posso vender para profissional liberal, né, quem tem nível superior. E lá no cotador, lá vai estar esse nome aqui, ó, ABPL. Se for funcionário do comércio, vai estar escrito lá no cotador, Ascom, entendeu? Se for estudante, pela Alquer, vai estar escrito Febeus, tá bom? E assim por diante. Agora, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou agora no cotador. Cotador que é o B2Co, vou logar. Pronto, entrei, vou no simulador, sempre esse passo, entrei, simulador, saúde, né? Aí ele vai abrir uma segunda página, que aqui vem o formato da cotação. Eu sempre opto por essa opção que tem esse novo piscando aqui, eu gosto dela. E aí eu vamos supor que essa pessoa tem 19 anos. Eu coloco aqui uma pessoa, eu vou cotar a adesão para ela, né? Vou cotar o A1000, né? A1000, cadê a 1000 adesão? Né? Administrador Alquer ou Qualicorp, já falei para vocês. Vamos supor que é profissional liberal, não era BPL, então a BPL aqui eu vou buscar essa tabela nesse produto 350 aqui, por exemplo, né? Aí eu vou comparar esse mesmo A1000 adesão, certo? Só que agora pela Qualicorp, eu vou ver se tem diferença de preço. Só que eu sei que o profissional liberal pela Qualicorp é a Abracem. Como que eu sei disso, Gilson? Aqui dentro, ó, Cadê? Aqui, ó, dentro do Google, do Drive, né? Então, se eu for lá na Qualicorp, ó, eu vou escolher agora a Qualicorp, eu vou ver qual o nome da entidade do profissional liberal na tabela 1000, né? Distrito Federal. Cadê? Aqui, ó. Vou abrir essa aqui. Vou ver aqui, ó. Cadê? Vou ver aqui. Ó, Abracem. Abracem é o quê? Associação Brasileira de Consultores Empresariais Profissional Liberal. Então, o nome o quê? Pela Qualicorp, a entidade dos profissionais liberais é Abracem. Então, vou lá no meu cotador. Se eu tiver dúvida, pesquiso lá, ó, Abracem. Então, essa tabela aqui. Vou comparar. Pronto, vou fazer a cotação aqui para me ver como é que vai ficar a diferença. Então, o A1000 pela Alquer está 462 e pela Qualicorp está 619. Ou seja, o mesmo perfil para profissional liberal, o produto na A1000 eu consegui mais barato. Tudo bem que o 350 é diferente do 400, que aqui é nacional, aqui é o regional. Ou seja, o 350 na Qualicorp não tem, mas já na Alquer ele já tem o 350, que é regional, vai ficar um pouquinho mais barato. Tá? Espero que tenha esclarecido para vocês essa diferença. Como que eu vou encontrar aqui no cotador o nome da entidade lá no Drive,
que aí eu procuro as tabelas de acordo com a administradora e vejo o nome da entidade, e aí quando eu for para o cotador, eu consigo identificar certinho para fazer a cotação correta. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado aí, tá bom? Quando eu falei para vocês que é interessante, nesse momento, vocês estudarem novamente a aula 4 e 5, essa aqui, eu estou no canal da corretora, no YouTube, então a aula 5, né, que vai falar sobre o perfil, e a aula 4, tá? Tá lá no grupo, o link lá certinho. E agora eu vou também postar o link desse tutorial aqui. Então, seriam essas duas aulas para você estudar, ó. Aula 4 e a aula 5. E esse tutorial eu vou postar o link lá no grupo agora mesmo, tá bom? Então é isso aí.